Vamos ao padrão de projeto Factory, que é outro padrão bem simples, é um pouquinho mais complexo que o Singleton, a implementação dele, mas é pouca coisa, tá? E a primeira definição que eu achei do Factory é a seguinte: no padrão Factory, nós criamos objetos sem expor a lógica de programação, e os objetos recém-criados utilizam uma interface em comum, tá? Vamos para a implementação e depois eu explico mais ou menos como funciona. Eu deixei aqui pronto, aqui, ó, dentro do pack aqui meu, uma classe que eu chamei de pizza, tá? É uma classe abstrata, e ela tem um atributo que é uma lista de ingredientes, certo? E só o toString e o getIngredients aqui dele, o toString exibindo quais são os ingredientes, tá? E eu criei mais a própria ingrediente é só um toString e o nome dela, tá? O nome do ingrediente. E eu criei duas classes filhas de pizza, que é a pizza de pepperoni, acho que a tradução, se não me engano, é a pizza de calabresa, tá? Que tem tomate, queijo, sal, orégano, calabresa e cebola. Ignora que eu não coloquei a massa. Em tese, toda pizza tem massa, então eu não coloquei aqui, tá? E aqui tem a chocolate e a pizza de chocolate, tá? A chocolate pizza, que só tem chocolate, creme de leite e raspas, tá? Bem simples as implementações para exibição da Factory, tá? Então aqui eu vou criar um pizza Factory, certo? Deixa eu só colocar aqui para não me perder. Aí, beleza. E como o próprio conceito diz, é para concentrar a criação e a lógica de criação de alguns objetos e utilizar uma interface em comum, né? Então aqui, ó, eu vou criar um construtor na minha Pizza Factory, eu vou dizer que ele é privado, para mim não, para ninguém dar um new em Factory, né? Que não é isso para que ela serve, não vai ter uma instância de Factory. Ela vai ser uma classe só que vai ser utilitária para criar pizzas, tá? E aqui eu vou ter um método, ó, public class static pizza get instance. Eu vou usar o mesmo padrão, tá? Como se fosse o instance do singleton. Pode ser aqui um get, tá? Tanto faz. Aqui isso muda de implementação para implementação. Pode ser get pizza, tá? Tudo depende de como o desenvolvedor quiser desenvolver. Não tem muito bem definido isso. E aqui, ó, eu vou criar um parâmetro booleano para dizer se a pizza é doce ou não. Então, o padrão factory basicamente é isso. Então, se for doce, eu quero uma pizza de chocolate, certo? Se não, vai ser uma de pepperoni, uma de calabresa. Se a tradução tá certinha do Google, é a de calabresa. E quem utiliza factory só vai fazer assim, ó, var pizza igual a pizza factory get instance. Eu vou passar um true. E aqui a pizza 2 vai ser um false. Então, quando eu fizer o salt da pizza e da pizza 2, uma tem que ser como true aqui, uma vai ser a de chocolate e a outra de pepperoni, tá? Então, quando eu rodar aqui, vocês vão ver que tá a doce e a salgada. Ó, ingrediente de chocolate na primeira pizza e ingrediente de tomate na segunda pizza, tá? Então, o padrão factory, ele basicamente é isso, é uma classe que tu encapsula a regra de negócio de criação dos objetos. E aqui ele fala sobre utilizando uma interface. Pode ser uma interface, como pode ser também uma classe abstrata, tá? Aí depende do contexto da aplicação. Aqui no meu exemplo eu botei uma classe abstrata. Essa é uma implementação básica, tá? Da Factory. Basicamente é para evitar o new, tá? Tu ter muitos news na tua aplicação espalhados por ela pode ser um problema. Então tu encapsula a criação dos teus objetos numa factory. Tu sabe que todos os objetos de pizza vão ser construídos aqui. E como eu deixei a pizza aqui como protected, eu não consigo instanciar outra pizza a não ser no próprio pacote. E como a factory está aqui dentro do pacote, então eu consigo ter acesso ao new. A partir do momento que eu mudar isso aqui para private, tá? Private, aqui já vai dar problema.
tá? Nas pizzas filhas da pizza, vai dar problema, tá? Então a Pizza Factory, se eu botar private, acho que nem dá, nem lembro mais. Ó, já dá um problema, tá? Por causa dos o nível de acesso dos construtores dá problema. Então, eu vou voltar aqui para Protected, então, tá? Basicamente isso. Então, concentro a forma dos news, tá? Esse é um padrão que combina muito com strategy, tá? Com o padrão strategy, que vai ser o próximo padrão que eu vou apresentar. E o que eu posso dizer de aplicações, tá? Do padrão factory. Eu já utilizei ele muito em relatórios e emissão de documentos de arquivos, tá? Num dos sistemas que eu trabalhei, eu combava o strategy com o factory. Então, eu deixava num lugar só concentrado a criação da BIM. Nós utilizávamos Jasper. Um lugar só para retornar um objeto ou o Jasper pronto para emissão e deixava a Factory tomar a decisão de como construir esse objeto. Então, o relatório para tal cliente tinha 2 páginas e para outro só tinha uma. Relatório ou documento de emissão e tal. Ou um dos relatórios só tinha frente e o outro tinha frente e verso. Relatório não, desculpa, um documento. Tinha frente e frente e verso. Então, uma boa aplicação do Factory. Tu deixa concentrado aqui, tu só passa os argumentos que tu precisa tomar a decisão e tu aplica a tua regra de negócio aqui, tá? Existe algumas implementações que tem vários ifs aqui, ou um switch case, e tudo fica concentrado dentro da Factory, que é o que vem de encontro com o que é a definição do padrão, né? Sem expor a lógica de programação que faz a criação desses objetos. Então, aqui eu não estou expondo como eu pego essas instâncias. Eu estou passando true e false aqui. O que eu faço com esse true e false, eu não sei. Pensa que tem... Às vezes pode ter mais argumentos aqui. Então, basicamente, esse é a Factory, tá? E a aplicação dela é isso. Tu concentra a criação dos teus objetos, seja na emissão de documentos, na emissão de relatórios que emitem de formas diferentes, até objetos teus na hora da implementação, dependendo do que tu quer. Com o padrão Strategy, que vai ser o próximo a ser apresentado, dá para entender um pouquinho melhor dessa aplicação. Aqui teve só com os tipos das minhas classes, mas com o Strategy vai dar para ter uma noção maior. Eu volto no Factory, certo? Por esse vídeo era isso. Até o próximo.